Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Nós estamos chegando ao final do nosso curso, essa é a última aula e eu tenho certeza que Deus lhe abençoou muito por meio da Cristologia que nós estudamos e vai continuar te abençoando. Eu quero convidar você para fazermos então uma oração. Amado Pai, neste momento queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Abençoe a cada pessoa que está nesse momento, a cada pessoa que está nos ouvindo, e dá-nos a certeza, Senhor, da salvação, dá-nos a continuidade do Espírito Santo em nossa vida. Abençoe agora que possamos compreender a Tua Palavra. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos estudar aqui alguns termos que aparecem na Bíblia. E é interessante que muita gente constrói toda uma teologia em cima de um único texto, né? Na realidade, nem um único texto, mas às vezes uma única palavra. Nós vamos começar estudando aqui a palavra unigênito, que aparece lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Então me acompanhe aí na leitura. Algumas pessoas não concordam que Jesus existiu desde toda a eternidade e mencionam a passagem de João 3,16. Dizem, se Jesus é unigênito, então ele teve um começo. E se ele teve um começo, como podia ser pré-existente desde a eternidade ou ser Deus? Bom, a palavra unigênito é traduzida da palavra monogenes. Monogenes. Ocorre 9 vezes no Novo Testamento. 5 vezes o termo é aplicado a Jesus. 5 vezes. Está lá em João 14, 3,16, 3,18 e 1 João 4, 9. 4 passagens referem-se a outros e não a Jesus. Em Lucas 7,12, 8,42, 9,38 e Hebreus 11,17. Linguisticamente, monogenes vem de monos mais genes, um único, espécie, categoria, ou único da espécie ou categoria, ou de monos, único. Veja bem que monogenes, essa palavra grega que foi traduzida para unigênito, ela não dá aqui a conotação de gerado. Na realidade, fala de algo bem mais além. Fala, na realidade, de categoria. Ele é o único da sua espécie. Quando a Bíblia ali diz no Evangelho de João 3,16 que Deus amou o mundo e enviou seu Filho unigênito, quer dizer que ele é único. Único, que não há ninguém, né, semelhante a ele nesse contexto. A outra palavra aí que nós vamos também estudar é a ginomai. Ginomai vem do verbo genao, que quer dizer gerar e ser. Então, se lá João, na realidade, escreveu todo o Evangelho, isso até parece uma contradição, né? É um paradoxo. João que escreveu todo o Evangelho para defender a divindade de Jesus, alguém pega lá no próprio escrito de João, no próprio Evangelho de João, nas cartas de João, uma passagem e tenta construir uma teologia em cima de uma palavra. Então, muito bem, dizendo, olha, tá vendo? Jesus foi gerado, porque ele é unigênito. E aí acha que unigênito vem da palavra gerado. Observe que se João quisesse dizer realmente isso, que seria aí uma contradição a todo o seu evangelho, ele usaria a palavra ginomai. Ginomai, sim, quer dizer gerado, né? Quer dizer gerar, quer dizer ser. Mas ele não usou ginomai. Monogenes, ela substitui Yashid na Septuaginta. Vocês lembram, né, que nós estudamos Yashid? Então, a Septuaginta é, na realidade, o Antigo Testamento traduzido para o grego. E ali a palavra Yashid foi traduzida para monogenes. Onde aparecia a palavra Yashid, foi traduzida para monogenes. E Yashid é o único também de sua espécie, vocês se lembram? É o único, né? Vamos ver aqui Salmo 22, 20. Minha predileta, única, algo precioso. Salmo 25, 16. Solitário. Solitário é único.
Salmo 35, 17, predileta. Salmo 68, 6, solitário. Em Lucas 17, 12, nós temos monogenês usado aí para o filho da viúva de Naim. Veja que interessante, né? O filho da viúva de Naim é chamado único, monogenês de sua mãe. Aqui o mesmo monogenês de João 3,16 é traduzido por único. A questão não era se o filho era gerado, mas único existente. Não, o escritor aqui, o evangelista, ele não está entrando nessa questão se era o filho único gerado, mas o único existente naquele momento, em que aquela mãe havia perdido seu filho único. Em Lucas 8,42, a filha de Jairo é dita ser única. Também é usado ali monogenês, na Septuaginta. Filha, a ênfase é que ela era a única de sua espécie, ou ela era a única filha ou única criança na casa de Jairo. Não tem nada relacionado à questão dela ter sido gerada ou não por Jairo. Em Hebreus capítulo 11, versos 17, Abraão oferece o seu unigênito. Observe aí. Mas veja que Isaac não era o primogênito de Abraão, nem o seu filho único, né? Porque Abraão ele teve Ismael, que nasceu antes. Isaac era o filho único no sentido de que ele era um único herdeiro segundo a promessa de Deus. Nisto, ele era um único de categoria ou espécie. Nós vamos ver agora outra palavra que é prototokos. Prototokos, que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 15. Jesus é apresentado como o primogênito. Lá era o unigênito, aqui o primogênito. Bom, unigênito lá não quer dizer, não tem nenhuma relação a gerado, mas sim o quê? A ser único de sua espécie. E agora primogênito. Se ele é o primogênito, então ele deve ter um início. Logo, houve um tempo em que ele não era. Jesus foi gerado? Então essa aí é a pergunta. A palavra grega é prototokos. É uma palavra composta por protos, que é primeiro, e tikti. Eu não sei se é essa bem a pronúncia, mas vamos lá. Tikti, gerar, nascer. Como prototokos vem do protos e tikti, literalmente prototokos significa primogênito. Exemplo de prototokos no Velho Testamento, né? Na tradução aí da Septuaginta. Gênesis 25, 25. Esaú, o primogênito. Esaú, o primogênito. Números 18, 15. Primogênito é aquele que abre a madre. Nós temos passagens aplicadas a Jesus. Romanos 8, 29. Primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1,15, primogênito de toda a criação. Colossenses 1,18, primogênito dentre os mortos. Hebreus 1,6, primogênito é introduzido no mundo. O primogênito é introduzido no mundo. E Apocalipse 1,5, primogênito dentre os mortos. Vamos ver aqui os conceitos, né, de prototokos para entendermos melhor. O primogênito recebia uma herança maior. Então, o que significa ser primogênito? Ele recebia uma herança maior, isso lá no Antigo Testamento, porque ele era considerado o provedor da família. Caso o pai morresse, além disso, ele devia prover os animais para os sacrifícios, por ser também o líder espiritual. Primogênito, ou a primogenitura, nós temos duas características interessantes. A primeira característica deveria substituir o pai, não é? No sentido de prover aquilo que fosse necessário para a família e substituir o pai como um líder espiritual. São duas características importantes para compreendermos melhor o conceito de prototokos, ou primogênito. Vamos ver aqui. Rúben foi privado de seus privilégios devido ao seu pecado. Então, Gênesis 49 fala, né, claramente, Rúben, depois de ter cometido aquele odioso pecado, ele perdeu totalmente aí o seu privilégio.
Na morte de Jacó, os privilégios foram repartidos especialmente para Judá. Lembra dos dois privilégios? Judá ficou como o trono, o cetro, a responsabilidade de prover tudo para a família. Mas a responsabilidade como líder espiritual, essa responsabilidade foi transferida para a tribo de Levi. Então, nós temos aí, né, essas duas características, Judá como sendo o rei e agora Levi como sendo o sacerdote. O Messias iria centralizar ambos os privilégios. É por isso que vem o conceito de primogênito. Ele concentra esses dois privilégios. Jesus Cristo, ele é rei e ele também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que também era rei e sacerdote em Salém. Era um tipo aí de Jesus. Temos mais outros conceitos. Não aplicado em sentido cronológico. Então, prototokos, ele não é aplicado em sentido cronológico nessas passagens. Salmo 8, 9, 20 e 27, Davi é chamado de primogênito. Foi ele o primogênito? Claro que não. Davi não era o filho mais velho de Jessé. 1 Samuel 16, 10, 12. Davi era caçula, era o último na realidade, mas é chamado de primogênito. Em Êxodo 4, 21 e 22, Jacó é chamado também de primogênito. Mas era ele o primogênito? Não. Gênesis 25, 25 a 26, declara que Jacó era o segundo filho. Então Jacó, na realidade, nasceu depois, não o primeiro. Em Jeremias 31, 9, Efraim é chamado de prototokos. Gênesis 41, 50 e 52, Efraim é o segundo filho e não o primeiro. Conclusão. O que essas passagens estão focalizando é o fato de que aqui está alguém que tem o status, dignidade, prerrogativas, autoridade que pertence ao prototokos, ao primogênito. Então, quando esse texto ele é atribuído, lá em 1 Colossenses, ele é atribuído para Jesus, quando Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação, Colossenses, na realidade, capítulo 1, verso 16, corrigindo, ele está dando ênfase que Jesus, ele recebia essa autoridade para poder criar, sendo ele rei e também sacerdote. E se você ler alguns textos abaixo, você vai perceber claramente que essa ideia de gerado, ela cai por terra, quando Paulo diz que todas as coisas foram criadas nele. Então, se todas as coisas foram criadas nele e por ele, não podemos afirmar aí que prototokos é, na realidade, aí um sinônimo de gerado. Nós temos o comentário aí de Colossenses capítulo 1, verso 15, no comentário bíblico adventista, que diz assim: parece melhor, portanto, considerar prototokos como uma expressão figurada descrevendo Jesus Cristo como o primeiro em hierarquia. Figura esta que é emprestada da dignidade e posição ocupada pelo primogênito de uma família humana, ou mais precisamente, o primogênito numa família real. Muito bem, nós vamos estudar aqui outro texto, a palavra gegenica. Gegenica te, gereite, vem do verbo genao, que quer dizer gerar. A forma grega indicativo perfeito, ativo, é encontrada 3 vezes no Novo Testamento. Nós vamos ler aqui estes 3 textos. Está em Atos 13:33, onde está escrito: meu filho és tu, hoje te gerei. Hebreus 1:5, tu és meu filho, hoje te gerei. Em Hebreus 5, 4 a 5, tu és meu filho, hoje te gerei. Aí nós temos então 3 textos, que muitos que defendem então, no caso, a origem de Jesus e negam a sua pré-existência, ou até mesmo usam
esse texto aí para dizer que Jesus foi gerado em algum momento na eternidade. Esses defendem que Jesus ele foi gerado antes, no caso do mundo ser criado, do universo ser criado, pela mesma substância do Pai, e que depois disso é que ele veio criar o mundo. E eles usam então esses textos aí para dizer, está vendo aí, em ambos é o Pai está dizendo, meu filho és tu, hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas o que realmente esses textos querem dizer? Nós precisamos analisar, né, todo o contexto, não podemos pegar o texto fora do contexto e criar uma teologia em cima de um texto fora do contexto. Salmo 2, verso 7. Essa é a origem do texto lá do Novo Testamento. Então, os três textos que nós lemos, eles tiveram, no caso, a origem em Salmo 2,7. Vamos ler aqui Salmo 2,7. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, observa que quando eles usam, né, a expressão tu és meu filho, hoje te gerei, os escritores bíblicos, ali Paulo, né, é um dos principais, ele diz assim, ele está na realidade fazendo uma alusão a esse salmo. Mas o que quer dizer esse salmo? Abraham Cohen, ele comenta o Salmo 2,7 e diz assim, hoje te gerei deve ser entendido figuramente no dia da sua posse. O rei foi gerado por Deus como seu servo para guiar o povo. Na realidade, o Salmo capítulo 2, verso 7, é um salmo de entronização. Quando Davi, por exemplo, ele foi entronizado, né, que foi criado aí esse salmo, dentro do contexto da entronização. Cohen prossegue citando 2 Samuel 7, 12, 14, mostrando que quando Salomão veio ao trono, Deus prometeu, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, queridos, em todos esses textos que nós lemos, em todas essas palavras, né, que nós lemos aqui, a gente percebe claramente que ao estudarmos o texto dentro do seu contexto, não só no seu contexto imediato, que é o capítulo ou a perícope, né, como é chamada em teologia, mas devemos também analisar o texto num contexto mais amplo, mais geral, que é na Bíblia toda. Se em algum momento você tiver dificuldade com um texto, procure outros textos paralelos, né? A própria Bíblia, se você tem uma Bíblia com chaves, você vai encontrar ali os paralelos e você terá então uma visão mais ampla e mais clara daquilo que o texto quer dizer. Ao estudarmos aqui, no caso, esses textos que são usados para dizer que Jesus foi gerado, né, que Jesus, na realidade, teve origem, esses textos, dentro do seu contexto, a gente percebe claramente que isso não tem nenhuma validade teológica, não é? Mas sim é forçar bem o texto para poder aplicar ali uma teologia. Bom, eu queria concluir com isso. Na apostila, você vai encontrar muito mais informações necessárias que você poderá ali usar para aperfeiçoar o seu conhecimento. Essa apostila é uma apostila grande, você vai ler essa apostila cuidadosamente, não é? E depois nós vamos aí poder responder também algumas perguntas que depois de estudar esses vídeos, depois de ler a apostila, você ainda, se você tiver alguma pergunta, você poderá fazer para nós e nós vamos aí buscar a resposta da melhor maneira. Muito bem, finalizamos aqui as nossas aulas, os nossos vídeos. Quero agradecer você que assistiu desde o primeiro vídeo, que está acompanhando esse curso, né? Infelizmente, nós não tivemos aí a oportunidade de dar essa aula presencial, como nós estávamos dando, mas conseguimos aí dessa forma poder atender essa matéria e poder oferecer para vocês esses créditos.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixo aqui meu abraço. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até mais.